virtudes, ou areté, do grego. Quero falar hoje deste tema de forma breve, porque é um tema que precisaria aí de horas para a leitura do Mênon, um dos diálogos aí socráticos, para que a gente pudesse refletir com propriedade a partir deste autor. Esse é um texto clássico que eu recomendo fortemente para quem não pôde ler ainda, e eu quero comentar alguns aspectos dele, não diretamente do diálogo em si, mas de decorrências de. Mas antes eu tenho que pedir seu like, né? Seu like, seu dislike, seu comentário. E se você quiser apertar o sininho, sim, mas eu recomendo que você não fique escravo de algoritmo do YouTube. Decida por si que vídeo você quer ver. Então escreva lá, topa pensar e venha tomar um café. Acabei de tomar o meu café agora. Nos últimos vídeos eu acabei falando um pouco de política, Jair, questões ligadas à democracia, porque são temas também muito caros e que têm uma repercussão na filosofia ou numa visão de mundo filosófica, seja de uma filosofia engajada, de uma filosofia política ou de qualquer campo do conhecimento. Afinal, eu acabo pensando a filosofia no sentido de que aquelas ferramentas todas que nós aprendemos com os textos filosóficos, no curso de graduação em filosofia, no mestrado, no doutoramento, são ferramentas que nos ajudam a pensar o mundo, né? Então, se a gente vive um mundo totalmente do avesso, século XXI nos alegrando com o desânimo, a filosofia, por outro lado, pode ser justamente uma área do conhecimento que tem ferramentas e fontes para nos fazer pensar o que acontece. Eu já fiz alguns vídeos refletindo aspectos do anticristo de Nietzsche, um em específico falando da questão do progresso, desenvolvimento, elevação, tudo isso. Mas tem uma questão, me parece fundamental, que é a questão da virtude. Muito se fala sobre o desenvolvimento da inteligência. As pessoas são inteligências, dotadas de uma capacidade de raciocínio lógico, raciocínio rápido, e isso acaba sendo, na nossa sociedade atual, sobretudo midiática, um recurso potente para descrever essa pessoa como muito inteligente. Alguns até diriam muito virtuosa. No entanto, virtude na filosofia clássica, sobretudo, tem uma perspectiva, assim, eu diria que plural. Você pode pensar a virtude da criança, a virtude da mulher, a virtude do escravo, a virtude do senhor. E a pergunta fundamental que nós temos ali do diálogo Mênon, que é um diálogo que vai tratar, sobretudo, desse objeto, a virtude, areté, é em relação à ideia seguinte. Nós aprendemos a virtude, ou, de certo modo, não é possível que se aprenda e você já nasce com. O homem virtuoso é virtuoso porque a sua condição humana é assim? Ou é possível aprender a virtude? Essa pergunta é muito interessante, presente no Mênon e presente também, agora saltando para o aspecto escolar, para as escolas. Não apenas a virtude, mas vamos pegar o conhecimento. O conhecimento é passível de ser ensinado? Ou a pessoa que tem conhecimento, ela já tem e ela está só rememorando, usando aí uma categoria também platônica? Quer dizer, os professores de fato têm uma função? Ou se nós não tivéssemos professores, ainda assim nós teríamos pessoas no seu desenvolvimento intelectual e afetivo? As escolas são importantes? As escolas ensinam? As escolas educam? A educação é realmente alguma coisa que faz parte das escolas ou apenas das famílias? E quando se tem famílias desestruturadas, ainda assim é possível dizer que há educação? O que é uma família? Família do século XIX, pai, mãe, criança, essa já foi superada, evidentemente, até por conservadores do século XXI que compreenderam que o mundo, na sua pluralidade, já tem outras composições de família. O fato é,
Nós precisamos sempre, em todos os casos, essa é a minha hipótese que eu coloco para a sua reflexão, precisamos do outro. O outro que nos tira do conforto, o outro que nos direciona para um outro lado que não estávamos vendo, seja esse outro um canal do YouTube, um livro, um professor, um padre ou qualquer que seja o ativista no seu trabalho com uma organização não governamental. Se não há o outro, talvez nós não tenhamos a possibilidade do conhecimento e da virtude. Então, o desenvolvimento da virtude diz respeito à necessária interação de um outro que nos tira do conforto. Então, essa ideia de que nós sozinhos alcançamos o conhecimento ou a virtude talvez não se sustente muito bem. Afinal de contas, sozinhos, no máximo, nós poderíamos ser como as irmãs Amala e Kamala na Índia. Vocês devem conhecer esse caso da antropologia, de crianças que foram deixadas com lobos e que acabaram desenvolvendo aquelas habilidades e competências típicas daqueles animais. Para mostrar exatamente que nós precisamos do outro, porque é o outro que nos humaniza em última instância. Ou, em outras palavras, nós nos humanizamos no outro. E é muito interessante porque essa pergunta, afinal de contas, a virtude ela é susceptível de ser ensinada ou se adquire pela prática? Ou se nasce já com virtude, numa perspectiva, enfim, de que se tivesse alguma coisa já a priori? São várias perguntas que nós não temos uma única resposta. Talvez, para animar o nosso canal, diria, e aí como ensaio, de que é preciso praticar a virtude. É preciso praticar o conhecimento. É preciso ter pessoas dispostas a chacoalhar outras pessoas, fisicamente, se necessário for, para que essas outras pessoas saiam do seu estado de letargia, do seu estado de dormência. E é um pouco o momento do Brasil. E, obviamente, que uma coisa é Platão, Mênon, outra coisa é o Brasil neste contexto. Mas o que a gente pode observar como um elemento comum é que o homem comum daqui e de lá está dormente, sem a capacidade de uso do seu logos, sem a capacidade, portanto, de se esclarecer no outro. E aí, nessa vida ensimesmada, não consegue sequer compreender a que veio, qual é o seu sentido, o sentido da sua vida, da sua existência. Samuel Mendonça topa pensar, dê seu like, seu dislike, comente, mande para quem você quiser e vamos construindo vídeos com conteúdos mais filosóficos, menos filosóficos, mais de política, menos de política, mais de sociedade, porque vivemos em sociedade e é preciso chacoalhar o outro. E aí, já chacoalhou alguém hoje? Fiquem bem e venham tomar um café. Até!